Hoje nós vamos falar da M. Dias Branco. Sim, eu sei que muitos de vocês investem nela, inclusive se você investe pode me contar já aqui nos comentários, mas ao mesmo tempo eu sei que muitos de vocês também estavam tanto quanto preocupados com os resultados que ela estava entregando do ano passado para cá. Claro que a gente tem a questão das commodities, tem a questão do câmbio, tem a questão das despesas e tudo isso eu quero passar aí no detalhe no vídeo de hoje, principalmente trazendo os números do segundo trimestre de 2021 que ela reportou nessa sexta-feira que passou agora, mas também quero trazer aí alguns múltiplos de preço que eu considero que eles estão no mínimo interessantes, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir encarecidamente para que você se inscreva aqui no canal, deixem o like de vocês e, gente, link da Clear na descrição para você que por alguma razão ainda não negocia lá com corretagem zero, mas quer fazer isso, só clicar aqui e abrir a sua conta, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a questão do lucro líquido, porque ele ficou em 142,3 milhões de reais, o que é 848% maior do que o mesmo período do ano anterior. Porém, em relação ao primeiro trimestre de 2021, foi uma queda de 6,6%. A própria M. Dias Branco, que a gente viu que aconteceu muito no ano passado e que agora parece que está começando a dar uma normalizada, foi justamente a questão do câmbio e também das commodities, né? O que a gente pôde ver? Que nós tivemos uma alta de mais de 26% no preço do trigo, mais de 50% no preço do óleo e mais de 27% no preço do arroz. E bom, gente, no que tudo isso impacta, né? Bom, basicamente ela fabrica aí massas, biscoitos, bolachas, a parte de farinhas e tal, e consequentemente com tudo isso ficando mais caro, tudo isso torna o produto dela mais caro. O que ela precisa fazer? Tentar repassar isso para a ponta final. Então ela até reajustou em média 25% no preço dos seus produtos, mas é claro que ela não consegue também repassar isso tipo de cara assim para o cliente final. Ela vai fazendo isso aos poucos, tanto que ela disse que fez alguns reajustes agora em junho, em julho, e que isso inclusive deve impactar positivamente já no terceiro e no quarto trimestre de 2021. Esses reajustes que estão sendo feitos agora são menores, tá? Eles têm tentado fazer alguns reajustes de apenas um dígito e não mais de 2 dígitos como eles chegaram a fazer no ano passado, tá? O que estava, claro, naquela época preocupando um pouco sobre essa questão da demanda, se o aumento no preço poderia impactar fortemente na demanda. Mas com esses reajustes um pouco menores, eu acho que a gente não deve ver tanta diferença nessa demanda pelos produtos deles, tanto que o que a gente tem visto nesses últimos períodos é um aumento no volume de produção. Eu quero trazer essa imagem aqui para vocês porque, gente, a gente consegue entender que lá no primeiro trimestre de 2020 eles estavam aí com o nível de utilização da capacidade produtiva da M. Dias Branco em mais de 70%, 71%. Quando chegou ali no quarto e no primeiro trimestre de 2021, a gente viu tudo isso cair para 56% e 51%. E o que a gente está vendo agora é uma retomada nesse nível de utilização, porque a demanda tem sido maior também. Então hoje nós estamos aí em torno de 63%, 64%, mas temos espaço para talvez voltar àqueles 70%, 75% pré-pandemia. Isso tudo, gente, porque no ano passado, ela até tinha comentado que, olha, vamos diminuir a linha de produção e tudo mais, e aí ela voltou atrás agora, diz que não vai fazer justamente por conta dessa demanda e desse volume que tá crescendo também. Só que no que isso impacta o próprio resultado da M. Dias Branco, né? A partir do momento que ela tem uma estrutura, mas ela não usa toda essa estrutura, ela consegue diluir menos os seus custos, as suas despesas. E aí ela aumentando agora esse volume, que é o que a gente tá vendo, né, que vocês viram nessa imagem que eu mostrei agora para vocês, ela vai voltar a conseguir diluir melhor as suas despesas e, consequentemente, isso deve trazer um impacto positivo nos próximos resultados dela. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto para vocês. Agora, um outro ponto relevante, tá, gente, é a questão das exportações. Nem todo mundo tava falando sobre isso, mas me chamou a atenção quando eu entrei lá no RI, quando eu vi a apresentação deles e tudo mais. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, lá em 2019, eles tinham aí uma
receita líquida de 12, 15 milhões, por exemplo. Chegou no segundo trimestre de 2020, teve um boom por conta de alguns programas de ajuda humanitária que demandaram mais os produtos da M. Dias Branco, e aí foi esse ponto fora da curva. Mas ainda assim, quando a gente olha a receita líquida de exportações do terceiro, do quarto tri de 2020, do primeiro trimestre de 2021 e agora do segundo tri de 21, nós vimos que eles conseguiram aí se manter acima de 40 milhões de reais, né, com essa questão das exportações. Eu sei que muitos vão acabar dizendo assim, poxa, Bea, mas é questão do câmbio. E claro, tem a própria questão do câmbio, o dólar ficou mais caro, consequentemente ela consegue ter uma receita maior por isso, apesar das commodities terem ficado caras também, mas aqui quando a gente olha no detalhe mesmo, nós vemos que teve um aumento no volume, sim, de vendas para exportações. Então esse é um ponto positivo, ela tem conseguido diversificar um pouco essa questão da receita, mas é claro que ainda assim não é o suficiente para reduzir todos os impactos que ela tem quando a gente fala dos insumos que são dolarizados e tudo mais, tá? Tudo isso, gente, que eu trouxe para vocês, acabou resultando em uma margem EBITDA de 8,5%. E essa é uma margem EBITDA que, quando a gente olha a média desses últimos anos, ficou um pouco abaixo. A gente viu aí diversos períodos ela entregando margem EBITDA acima de 10, 11, 12%, e aí a gente ainda tá com esse valor um pouco reduzido, mas muito por conta desse cenário que eu trouxe para vocês de câmbio e de commodities. As estimativas é que nós tivemos uma volatilidade muito grande do ano passado para cá, agora nós estamos vendo uma volatilidade um pouquinho menor, e o que eles trouxeram na própria apresentação deles é que eles estimam aí uma estabilização do preço das commodities, e aí consequentemente eles conseguem trabalhar melhor ali com os seus produtos e se programar melhor com o que fazer. Então isso acho que a gente pode ver já nos próximos resultados, terceiro e quarto trimestre de 2021. Agora, saindo um pouco dos números, tá, gente? Nós precisamos falar sobre a questão de preço. E aí, sobre a questão de preço, tem dois assuntos que eles estão caminhando juntos, tá? Eles anunciaram um programa de recompra de ações. Então, até 2023, fevereiro de 2023, eles vão recomprar mais de 6 milhões de ações no mercado, tá? Eles podem fazendo isso em doses homeopáticas. E o que a gente entende quando uma empresa diz que vai ao mercado comprar as suas ações? Que muitas vezes ela pode estar entendendo que suas ações estão a um preço relativamente atraente e que talvez valha a pena ela comprar algumas ações, colocar em tesouraria e depois ela ver o que vai fazer com tudo isso. E aí que eu sei que muitos de vocês se perguntam, poxa, beleza, Bea, acho que a M. Dias Branco, ela tem toda essa questão do risco, né, porque os insumos podem ficar mais caros se o dólar subir, se as commodities subirem e tudo mais, mas como é que tá a questão do preço, né? Para isso, gente, eu quero trazer essa outra imagem aqui, que é uma relação do preço-lucro dela. Então, hoje, ela negocia a 17 vezes preço-lucro aproximadamente, o que é abaixo do que a gente está acostumado a ver para ela, né? Ainda assim, é claro que cabe ressaltar os riscos, né, gente? Como eu falei para vocês, claro que ela tá num setor que a gente poderia considerar relativamente perene, tá numa indústria de alimentos, né? Basicamente biscoito, bolacha, massas e tudo mais. Muita gente consome tudo isso, ela tem marcas muito fortes também, mas, como eu falei para vocês, tem o outro lado que tem algumas variáveis que não são tão controláveis. Então, quando você pensa em investir numa empresa assim, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis e, claro, olhar a questão do preço. Quando a gente fala de preço, sim, ela está relativamente barata, mas não acho que vai ser aquela empresa que simplesmente vai explodir de agora em diante. Eu acho que ela é uma empresa que vai começar a se recuperar, estabilizar um pouquinho mais essa questão das despesas, diluir um pouquinho mais os custos, melhorar aos poucos essa questão da margem, e aí eu acho que essa é uma ação olhando aí mais para médio, longo prazo e, claro, ter ciência desses riscos que podem envolver ela também, beleza? Bom, pessoal, eu acho que basicamente eram essas informações que eu queria trazer de M. Dias Branco. Eu sei que muitos de vocês investem nela. Eu acho que para quem tá olhando aí os próximos períodos, 2021, 22, 23, se nós tivermos realmente uma estabilização nessa questão das commodities, a coisa pode melhorar um pouco, também se reduzir, então nem se fala. E é nisso que a gente vai ter que ficar de olho para entender como é que a M. Dias Branco vai desempenhar aí nos próximos períodos, beleza? Agora, eu quero saber de vocês. Vocês investem na empresa? Vocês
gostaram desse resultado que ela entregou? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.